Nós vamos conversar agora ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Como vai, deputado? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos aqui em Brasília e, graças a Deus, no retorno das atividades para o segundo semestre e esperamos ter um segundo semestre tão produtivo quanto foi o primeiro. Vamos começar, presidente. Pois não, Cláudio, vai lá. Não, vai lá. Depois eu ia perguntar para ele sobre essa história do Código Eleitoral aí que pode ser totalmente modificado numa votação que pode acontecer hoje na Câmara. É uma alteração grande na nossa legislação eleitoral. O senhor acredita que essas mudanças possam valer já para a eleição de 2022? Olha, o Código Eleitoral, ele somente foi protocolado na Câmara essa semana. Ele não será votado. Isso é mais uma versão que se cria e aí se dá a impressão de que a Câmara muitas vezes faz as coisas assodadas. Não. A legislação eleitoral, todos vocês conhecem, o Brasil, pelo menos os que já participaram da atividade política, sabem da dificuldade de um julgamento num TRE. Às vezes um TRE julga de um jeito, o TRE do Estado vizinho julga de outro. Às vezes dois casos similares são julgados de forma diferente no mesmo TRE. E esse Código Eleitoral, que foi protocolado por um grupo de trabalho coordenado pela deputada Margarete Coelho, ele visa dar um enxugamento, uma unificação na legislação eleitoral, para que o Tribunal Superior Eleitoral e os TREs apenas executem as leis, não legislem, né? Não façam aquelas consultas, não façam resoluções, para que o jogo da política seja jogado claramente, para que a política se desenvolva sabendo as regras do jogo. Então, simplesmente essa semana, ele foi protocolado. Ainda vai ter muita discussão, muitas sugestões, muitas alterações no transcorrer do tempo entre o protocolo do projeto que foi trabalhado pelo grupo de trabalho e o plenário da Casa. Então, essa versão de que será votado o Código Eleitoral, ela não é verdade. O que está em discussão para ser votado essa semana é se a comissão, que é presidida pelo deputado Luiz Tibé e com a relatora deputada Renata Abreu, da possibilidade de mudança do sistema do que existe hoje, que é o proporcional para o distritão ou para o distrital misto. Essa é a discussão que pode vir ao plenário da Câmara essa semana. Presidente, bom dia. Não seria o caso de aproveitar o ensejo e começar a discutir, a repensar a própria existência da justiça eleitoral no Brasil? É uma justiça jabuticaba, custa caríssimo, custa 8, 10 bilhões de reais por ano, mesmo quando não tem eleição, não é? E é uma coisa que enfim, o senhor conhece aqui o prédio a sede do Tribunal Superior Eleitoral. Aquilo é um assinte, né? É um assinte para a população, para o Brasil, um país tão carente de hospital, por exemplo. Aquele prédio daria um belíssimo de um hospital aqui em Brasília, né? E tem lá aquela coisa suntuosa, desnecessária, que se repete em muitos dos tribunais regionais eleitorais. Isso há uma possibilidade de o Congresso brasileiro, a Câmara, o Congresso brasileiro, o Congresso Nacional, rediscutir a existência da própria justiça eleitoral? Cláudio, bom dia. O Brasil é um país que tem muitas particularidades, né? Aqui nós temos criado pelo próprio Congresso a Justiça Eleitoral, que visa administrar as eleições, fazer com que elas transcorram de forma tranquila, arbitrem, né? O que não se pode, o que não se deve e o que não se vai aceitar é que a Justiça Eleitoral legisle, não é? É uma maneira, hoje, que o Congresso vem se portando, um Congresso reformista, que tem feito várias alterações, vem ocupando de novo os seus espaços na democracia, respeitando os limites constitucionais de todos os outros poderes, trabalhando com harmonia, mas cabendo ao Congresso legislar, por exemplo, nesses dois casos, o que for decidido no Congresso tem que ser aplicado pela Justiça Eleitoral. Também existe a justiça trabalhista, Cláudio, no país, que eu não sei em quantos países do mundo existem, mas é uma anormalidade
as questões da justiça do trabalho, da justiça eleitoral e de várias outras que compõem o sistema jurídico. O país é um país continental, é um país diferenciado, é um país que tem as suas particularidades. E eu creio, Cláudio, que cada geração ela vai tendo as suas responsabilidades de acordo com o amadurecimento das situações. O que for acontecendo para frente vai ser inerente a cada geração. No momento, essa discussão não está na pauta do Congresso, mas uma regulação para cada poder ficar dentro dos seus limites, isso sim, isso está na ordem do dia do Congresso Nacional para que seja implementado. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Presidente, bom dia. São tantos assuntos importantes, não é? E em debate, ou que podem entrar agora em discussão no parlamento, e é muito bom que seja assim. Queria perguntar para o senhor sobre precatórios, esse assunto que foi levantado pelo ministro Paulo Guedes, a possibilidade de parcelamento ou adiamento do pagamento de precatórios no ano que vem. Qual é a pauta do Congresso em relação a isso? A PEC, o senhor vai colocar em votação? Como é que o senhor vê essa possibilidade de que o governo institucionalize? O ministro Paulo Guedes diz que não é um calote, que ele reconhece a dívida e que vai pagar em algum momento, mas vai ser postergado se isso for para frente. Como é que o senhor vê isso? Olha, é importante, eu ontem dei uma longa coletiva na Câmara para esclarecer essa versão que estava circulando também nos meios de comunicação, por alguma informação truncada que alguém pegou e disseminou. O trânsito em julgado de qualquer matéria do judiciário, ele tem que ser obedecido. Não é? Então, não há possibilidade de calote. O Brasil não tem condições, como um país do tamanho que é, de dar calote com relação a qualquer dívida do governo federal. Mas também não há possibilidade, não tem condição alguma de se pagar 90 bilhões no próximo ano de precatório. Seria consumir todo o recurso discricionário de investimentos do país para pagamento de precatórios de uma vez só. Então, a Constituição, o Congresso já votou, no seu artigo 100, parágrafo 19, que os estados e municípios pagarão os precatórios numa ordenação, né, numa coordenação de acordo com a média dos últimos 5 anos. E nós temos, há 5 anos atrás, o valor de precatórios no Brasil de 13 bilhões, Thaís. E com relação a esse último ano, o ano que nós estamos, de mais ou menos 40 a 50 bilhões. Então, se você fizer uma média, vai dar em torno de 30, 40 bilhões por ano, nunca de 90. Então, o que a PEC propõe é que a União tenha condições, respeitados aí os precatórios no limite racional, principalmente os alimentos alimentícios, mas no limite razoável, os outros têm que ser feito um parcelamento. E aí também há a possibilidade, ou pode ter a possibilidade, de quem tiver esses precatórios poder adquirir algum imóvel da União, que tem vários aí parados, para que a União possa realmente pagar o que deve com o que ela tem, que possa usar esses precatórios para privatizações, usar para comprar alguma empresa que a gente possa privatizar, ou aguardar uma condição racional que a Constituição vai prever para que esses precatórios sejam pagos. Não haverá calote, mas haverá uma ordenação que já existe hoje para estados e municípios e não é possível que não possa haver para a União para que ela tenha suas contas totalmente descontroladas com relação a isso. O que é importante dizer é que em vários outros ministros da economia, por exemplo, Cláudio e Thaís, havia mais ou menos uma articulação para que a justiça fosse liberando justamente o que coubesse dentro da média anual, por exemplo, do que é certa, do que é razoável. E por um motivo ou outro, neste período, saíram essas decisões que nós temos que respeitar. Não haverá calote, mais uma vez a gente reafirma, mas também é impossível para o ordenamento das contas públicas, a não ser que se queira furar o teto, que não é o caso. Nós não estamos furando o teto para o ajuste do Bolsa Família, não vamos fazer isso, diferente de algumas que ficam projetando essa situação, quanto mais para uma solução que a gente pode ordenar da mesma maneira que é feito hoje para estados e municípios. Em entrevista do presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, à Rádio Bandeirantes, nesse momento também sendo retransmitida pelo portal UOL. Presidente, é o Pedro novamente, que eu queria fugir um pouco do que está
no noticiário do dia e fazer uma pergunta para o senhor que tem vindo dos nossos ouvintes. Uma cobrança que é uma cobrança também externada em pesquisas que foram realizadas recentemente sobre a discussão da maioridade penal no Brasil. Por que esse assunto não avança no Congresso Nacional e quais são os projetos que tratam desse assunto aí que poderiam avançar nas comissões? O senhor é a favor da celeridade a essa discussão? Olha, Pedro, a sua pergunta é muito boa. Quando eu fui presidente da CCJ em 2015, esse projeto estava há 20 anos preso na comissão, sob relatoria de um deputado, e tinha muitos mandatos, e ao final das contas, eu pedi para que ele desse o relatório, nós votamos e aprovamos o fim da maioridade penal, tá certo? Nós reduzimos ali, eu acho que para 16 anos. Esse projeto, ele foi aprovado na Comissão de Justiça em 2015, depois foi aprovado no plenário da Câmara. Se eu não me engano, os 2 turnos da PEC já foi aprovado no plenário da Câmara. Esse projeto, essa PEC está no Senado. Então, a Câmara tem cumprido o seu papel, ela fez essa discussão. Lógico que nós temos, Pedro, vários problemas que têm que ser resolvidos antes, como essa questão carcerária, né? As penitenciárias do Brasil, elas não oferecem uma condição de reeducação, não é? de reinserção, muitas vezes do preso na sociedade, muito menos o menor. Então, nós aprovamos, bem verdade, em 2015 na Comissão de Justiça, e se eu não me engano, em 16, ou no mesmo ano de 15, no plenário da Câmara dos Deputados, e essa PEC está no Senado Federal. E aí, pelo sistema bicameral, muitas vezes, cada casa tem seu tempo. É o que eu posso afirmar com relação a isso. Agora, presidente, na linha aí do Pedro, né, de temas que não estão ali que não estão neste momento nas manchetes, mas também são recorrentes aqui as reclamações dos nossos ouvintes, as queixas e o clamor, né, pela aprovação dessa medida, é exatamente no sentido contrário. É uma PEC que foi aprovada por unanimidade no Senado, está na Câmara desde 2018, há mais de 1.500 dias, e não é votado, que é aquela PEC que acaba com o Instituto do Foro Privilegiado, que beneficia, segundo algumas estimativas, até 58 mil autoridades aqui no Brasil que ficam protegidas de ações presididas ou comandadas por juízes de primeira instância. Por que é que a Câmara não vota essa PEC? Veja, Cláudio, eu tenho que falar absolutamente pelos meus 6 meses, não é? Esse prazo que você falou aí de 5 anos, ela diz respeito a outra administração, né? Eu tenho que lhe ser muito franco em dizer o seguinte: nós avançamos muito nesses 6 meses, nós tivemos um balanço muito produtivo, existia uma demanda reprimida de projetos engavetados muito grande, nós temos na Câmara, muito mais do que o Senado, mais de 40 mil projetos no estoque, não é? Nós temos uma rotina de votar semanalmente nas terças e nas quintas projetos de parlamentares para diminuir esse estoque. Nós votamos aqui, Cláudio, um projeto que estava há 5 anos na gaveta da Câmara também, que era a questão dos supersalários, como também um pré-requisito para a reforma administrativa. Isso era um problema que vivia aqui estocado, como tem, e nós vamos dar seguimento, eu não tenho dúvida disso, em várias matérias que tem, como essa do fim do foro, uma demanda de pedidos. Às vezes a demanda vem para votar, às vezes vem para dizer que o foro é bom como fica, às vezes para falar, mas tenha certeza, você, ao Pedro e a Cláudia, desculpe, a Thaís, que esses assuntos serão tratados no plenário da Câmara, na nossa gestão, serão enfrentados com tranquilidade, porque, como foi feito na eleição, a pauta que nós tratamos na Câmara dos Deputados é a pauta coletiva. Ao presidente cabe reunir, coordenar os líderes, e as pautas, quando elas estão amadurecidas, elas vêm para o plenário normalmente. Essa não temos, com relação a essa, nem com qualquer outra pauta, nenhum tipo de preconceito, nem de direita, nem de esquerda, nem pautas polêmicas. Era um tabu o fim dos supersalários, nós já derrubamos.
Nós votamos matérias muito importantes, como, por exemplo, eu posso citar um aqui, a Lei de Segurança Nacional, transformada em Lei do Estado Democrático de Direito, que era uma lei de 2002, que estava pendente de julgamento, dentre outras. Então, tenho certeza de que, normalmente, paulatinamente, os tempos não andam fáceis, né? Há muita polarização política, mas, envolto a essas confusões, a Câmara vem cumprindo o seu papel com muita transparência e debate sobre os assuntos que são importantes, tanto os que estão represados quanto os de momento. Presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Presidente, o Pedro e o Cláudio trouxeram assuntos muito relevantes, mas que não estão no noticiário. Aí eu vou aqui na contramão e vou trazer o que mais está. É capa de tudo que é jornal nos últimos tempos. Voto impresso, voto auditável, e existe a comissão na Câmara que analisa esse assunto. Quais são os próximos passos do andamento desse tema tão quente nesse momento aqui no Congresso Nacional? O Cláudio Humberto ontem observava muito bem, presidente. Esse é um assunto do Congresso. Nós temos tido observações do Judiciário e do Executivo muito fortes a respeito disso, mas a bola está na mão do Congresso como deve ser. Qual é a situação desse projeto nesse momento? E queria saber também a sua posição pessoal sobre a possibilidade do Brasil retomar algum tipo de impressão do voto na eleição do ano que vem. Olha, Thaís, essa questão ela é muito mal colocada, não é? O debate, ele, como eu disse, está muito polarizado, muito quente. Nós temos trabalhado efetivamente em todos os momentos para colocar água nessa fervura. Você colocou muito bem, esse problema é um problema do Legislativo. Ele terá solução ou não no Legislativo. O Legislativo já votou uma PEC em 2015 e a Câmara aprovou o voto auditável, ou voto impresso, ou uma auditagem na urna eletrônica desde 2015. Essa PEC está no Senado Federal. Eu só não me lembro aqui de cabeça o número, mas posso durante o dia pegar e fornecer a vocês. E o Senado Federal, até hoje, de 2015 a 2021, não se pronunciou se quer votar ou não essa PEC. Portanto, ela não teve a urgência que a Câmara deu no Senado Federal. Agora essa discussão volta de novo na Câmara. E eu tenho dito em todos os meus pronunciamentos, eu tenho 8 eleições disputadas e vencidas durante a minha vida em Alagoas, de vereador da capital, a deputado estadual e deputado federal. Nesse sistema foram 6 eleições. Eu não tenho nenhum fato relevante que eu possa falar que houve fraude nas urnas eletrônicas. Eu não posso desconfiar de um sistema que eu fui eleito. Mas a discussão é, se não há falha, se não há problema, por que nós ficarmos discutindo essa versão? Por que essa versão cresce? O Brasil é feito com problemas de versões, é isso que a gente tenta combater. Então, na minha visão, também se não há problema, não há por que nós não chegarmos numa situação de termos uma auditagem, seja lá de que maneira for, de forma mais transparente, para que não se tenha uma eleição, independente de quem seja eleito, contestada. Vários partidos estavam nessa direção, até que houve uma mudança de rumo. Mas mudanças de rumo são normais dentro do Legislativo. Nós temos que ter a paciência e esperar que as casas legislativas se pronunciem. Se a Câmara vai ter que votar as duas para que fiquem as duas paradas no Senado, ou se o foco teria que ser Senado, decida se vota ou não uma PEC que está aí há 6 anos, porque se não votar uma que está lá de 2015, não vai votar uma que vai aprovar em 2021. Nós estamos perdendo tempo, energia, muitas vezes gerando atritos entre instituições democráticas que são necessárias para o equilíbrio do Brasil, de maneira que não trará benefício nenhum. Então, nós temos que ter, nesse momento, calma, saber quais são os limites constitucionais, como eu disse no início da nossa entrevista, de cada poder, para a partir daí ter parcimônia, paciência e deixar o Legislativo democraticamente decidido. Agora, presidente, sobre esses atritos aos quais o senhor se referiu agora, né, sobretudo entre a Justiça, o Poder Judiciário, né, o Supremo e também, mas sobretudo o Tribunal Superior Eleitoral, uma atitude claramente política, né, do presidente do TSE, etc., um embate com o chefe do Executivo, foi exatamente isso que a gente comentou aqui ontem, né, quando a bola está com o Congresso, esse é um problema do Congresso. Mas o fato é que nós vemos aí uma situação muito radicalizada, né?
Não está na hora de surgir uma pessoa, talvez o presidente da Câmara, alguém que articule como é que eu diria? Não digo um beijo na boca aí dos contendores, né? Mas assim, botar a bola no chão, minha gente, tem um juízo. O país não merece isso, né? Essa brigalhada imparável, né? Não está na hora de surgir alguém com credibilidade, com confiança, que inspire confiança nessas instituições, que faça parte delas, inclusive, mas com autoridade, para botar essa bola no chão? Olha, tem muitas pessoas trabalhando nesse sentido. Eu acho que a sinalização do presidente Bolsonaro em trazer um senador da República para a Casa Civil desmistifica também muitas versões da política do Brasil. E eu tenho muita fé, sou muito otimista que nós vamos chegar num momento de estabilidade. Eu acredito isso muito a essa questão da pandemia, são muitas angústias, as rotinas mudaram demais. São pessoas que estão isoladas, pessoas que passaram muito tempo convivendo com a dor do momento, econômica, social, de saúde, né, sanitária. Nós estamos num momento em que o Brasil demonstra ser forte, a economia dando sinais gigantescos de crescimento, né, uma relutância muito grande em não se deitar a economia brasileira, e nós vamos terminar o ano com um crescimento aí beirando os 6%, né, com o emprego formal voltando a crescer, com as reformas andando no Congresso, com uma visão muito acurada para a proteção dos que estão fora da proteção social, abaixo da linha da pobreza, num cadastro único, e muitos deles ainda excluídos do cadastro único. Então eu tenho muita fé, muito otimismo, que esses ânimos irão aplanar, que o Legislativo deverá se impor com relação as suas atribuições, deverá decidir o que quer ou o que não quer com relação às eleições, porque as eleições são pertinentes ao Legislativo e ao Executivo. Ao Executivo com relação ao pleito majoritário e ao Legislativo com relação ao pleito proporcional na Câmara e majoritário no Senado. Não são pertinentes a outros poderes, e aí a gente vai ter, eu não tenho dúvida disso, com muita paciência, com muito diálogo, com muita resiliência, um final que eu espero que seja o que todo o Brasil espera, que é um país que tem tudo para dar certo e que nós temos que acalmar, pôr água nessa fervura. E tem sido trabalho não de um, nem de dois, mas tem sido trabalho de muitos, não é? Nessas articulações, para que a polarização ela diminua, deixe de existir neste momento, porque nós estamos ainda numa janela do ano de pré-eleição. Nós temos muito a fazer ainda no ano de 21. Nós sofremos muito legislativamente para continuar funcionando no ano de 20 e 21 remotamente. Você sabe, e os seus ouvintes sabem, que o Legislativo precisa de conversa, de articulação, de reuniões, para muitas vezes chegar a alguns acordos para matérias importantes. E nós fizemos isso em 2 anos de maneira virtual, mas de maneira muito obstinada, com muita força de não deixar nenhum setor desatendido na época da pandemia e no pós-pandemia. Então, nós estamos preparando o país para as reformas, para uma visão mais ampla com relação à reforma administrativa, à reforma tributária, à reforma política. E esse clima de animosidade não faz bem, não traz nada de produtivo, e tem muitas pessoas, Cláudio, trabalhando para que isso tenha fim. Presidente, tem uma pergunta aqui, né, de ouvinte da Rádio Bandeirantes falando sobre o Refis, né? Ele vai sair agora em agosto. O senhor sabe em que condições, né, nesse momento de pandemia, esse parcelamento, esses descontos aí de dívidas é uma preocupação de empresários, de empreendedores de diversos setores. O que o senhor tem para adiantar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes sobre esse assunto? Olha, a reforma tributária, como eu vinha dizendo, ela tinha que ser feita por partes. Ela, num único bloco, ela teria muita dificuldade de caminhar, porque são muitos assuntos e muitos problemas. Então, na parte infraconstitucional, a Câmara ficou com o imposto de renda de pessoa física, jurídica e dividendos, que nós deveremos estar votando essa semana, no mais tardar no começo da próxima. Ficou com a questão da CBS, que é a unificação do PIS/COFINS, e o Senado ficou com o que o governo chama de passaporte tributário, mais o Refis. Sob relatoria do senador Fernando Bezerra Coelho, eu tenho a informação de que estará sendo votado amanhã no Senado e logo após virar para a Câmara para cumprir o rito bicameral.
Presidente, já ainda sobre reforma tributária, com que prazos o senhor trabalha? Vai dar para votar rapidamente? A gente está tratando, Thaís, com muito cuidado, né? Eu aqui digo que a reforma que está sendo relatada pelo deputado Celso Sabino, que está fazendo um excelente trabalho, se dedicando 24 horas a ouvir a todos, tirar dúvidas, fazer as contas, mediar a receita, a economia, contribuinte, parlamentares. É um trabalho árduo, né? Mas nós teríamos condições políticas pela simplificação do quórum, que é um quórum de matéria simples, de maioria simples, de ter votado isso no primeiro semestre ainda, antes do recesso. Nós tínhamos apoio e acordo dos líderes para isso. Mas o nosso interesse é fazer o melhor, é entregar com transparência uma reforma neutra, não predatória, que não aumente a arrecadação, que simplifique, que desburocratize, que dê uma condição melhor para as empresas com IRPJ muito menor, né? Que dê uma condição de aumentar, de ter a correção da alíquota para a pessoa física da isenção, que vai para 2.500, mas atingindo até algumas faixas a 3.100, e que isso seja ampliado para quem ganha mais no Brasil, pague mais. O Brasil é um país discrepante com relação a isso. Quem ganha bilhões paga centavos de imposto de renda. E os dividendos, eles trarão uma justiça tributária mais presente nesse momento. Então, eu tenho certeza, ontem nós tivemos uma nova rodada com os líderes, havia alguns pontos que precisavam ser esclarecidos e foram. Há a dúvida se nós votamos a privatização dos Correios essa semana e a reforma tributária na terça, ou a tributária na terça e os Correios na próxima semana. Essa só é um ajuste que nós vamos fazer essa semana ainda na Câmara dos Deputados. Presidente, rapidamente eu queria saber sobre a questão da reforma administrativa, né? O senhor tem declarado que não será possível incluir o judiciário nessa reforma, o que é uma lástima, né? Porque afinal de contas estão nos judiciários ali, estão concentrados no poder judiciário, a maior parte está concentrada a maior parte dos privilégios e regalias e também de casos de teto salarial que é desrespeitado, né? Agora, eu queria saber o seguinte, há um projeto, acho que é do deputado Kim Kataguiri, que é uma PEC que inclui o judiciário na reforma, ou que seria, digamos assim, uma medida pré-reforma, né, necessária para a reforma. O senhor vê chance disso, de fato, acontecer? Há alguma solução legislativa que inclua o Poder Judiciário na reforma administrativa? Veja, Cláudio, a gente tem tratado a reforma administrativa com muito cuidado, porque eu entendo que ela é primordial para atrair investimentos, tanto internos como externos. Nós precisamos dar uma sinalização clara para quem paga os impostos, que nós estamos trabalhando para ter um Estado mais leve, mais produtivo, redesenhando o sistema administrativo. Mas, Cláudio, eu queria aproveitar a oportunidade para deixar mais uma vez bem claro, para combater esses outdoors, campanhas fraudulentas, mentiras que são veiculadas. Nós não precisamos, para isso, atingir nenhum direito adquirido de qualquer servidor. A reforma administrativa vai fazer um corte. Daqui para trás se garante constitucionalmente todos os direitos adquiridos de quem está no exercício. Nós só precisamos redesenhar o Estado para frente, para que as excrescências não se permaneçam, para que os excessos não permaneçam, para que o Estado tenha um desenho mais leve, para que o Estado tenha um desenho mais produtivo. Nós não vamos majorar o servidor, que tem sua função constitucional respeitada. O SUS deu uma grande contribuição nesse momento de pandemia. O pessoal da linha de frente da saúde fez um trabalho belíssimo, nós temos que ressaltar sempre isso. Mas o Estado mais leve, desenhado, tem várias funções e profissões que vão deixar de existir, outras aparecem. Nós temos, a partir da reforma, que avaliar o serviço público. Se o serviço público que nós pagamos os impostos está adequado com o que o Brasil precisa. E feito isso, cada um vai cumprir o seu papel. No momento, constitucionalmente, eu entendo que o Judiciário tem que propor ao Congresso a sua reforma administrativa. Se ele não propuser, nós inconstitucionalmente não poderemos colocar isso na pauta. Eu sinto isso. Eu não tenho, assim, na minha visão, você está falando aí do projeto do deputado Kataguiri, da PEC, eu não tenho quadro de 40 mil projetos na casa, mas é uma coisa que, se for do consenso da Câmara, ela pode repensar, porque
aí sim, só teria que a possibilidade se houvesse uma mudança constitucional para isso. Mas hoje a Constituição como está, cada poder, o Executivo mandou a dele, a gente fornece a nossa, o Judiciário teria que mandar a dele para que fosse tratada dentro da reforma administrativa. Agora, com relação aos extratetos, seja onde for, nós votamos um projeto para pôr fim ao que a Constituição já proíbe. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, conversou conosco aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Ainda faltaram alguns assuntos, porque tem muita coisa em debate na Câmara e é muito bom que seja assim. Até uma próxima aqui na Rádio Bandeirantes, presidente. Muito obrigado a você, Cláudio, muito obrigado a Thaís, muito obrigado a Pedro, muito obrigado aos ouvintes. E sempre que for possível, é um prazer falar nessa rádio, um veículo de muita audiência no Brasil e de muita credibilidade. Muito obrigado e um bom dia a todos.